que vocês falassem das experiências que vocês tiveram com anjos e demônios, que é até interessante, porque parece que às vezes ele se mostra diferente para pessoas diferentes. Não sei se tem a ver com a referência, se é uma energia que ele recebe de você e aí ele se transmuta para estar desse jeito, ou se é uma coisa dele mesmo, tipo, de como eu devo me apresentar para esse cara, que efeito eu quero causar nele. Sim. Pode responder. O que é que eu falo primeiro? Tanto faz. Uma energia. Eu sempre deixo a dama primeiro. Não, vocês fiquem à vontade. Uma Vocês estão... energia. Porque o diabo, ele não traz a personalidade. Ele não tem a personalidade em si. Então, ele vai se identificar... Como eu já tinha dito uma vez aqui, ele se identifica... Se eu estiver errado, você me corrija. Sim. Mas, assim, o diabo, na minha opinião, da vidência, tudo que eu vejo, ele não vai se mostrar do jeito que ele é. Ele vai se mostrar como a Wanda, como o Daniel, né? Ele vai se mascarar com alguém alinhado a você, né? Que tem um alinhamento com você, para que você também não se assuste tanto. Por isso que no espiritismo também ocorre isso, porque tem muito a mistificação. Então, você tem, de repente eu sou um obsessor, mas se eu me apresentar como obsessor, será que ele vai me aceitar? Não vai, ninguém vai aceitar um obsessor. Então eu vou dizer que eu sou um caboclo, eu vou dizer que eu sou um boiadeiro, eu vou dizer... Então, na linha da espiritualidade também tem isso. E na linha de Lúcifer, seria o caso, ele não se demonstra quem ele é em si. E sim, ele se mascara, né? Se fantasia, conforme você vai se agradar. Porque se ele mostrar quem ele é realmente, você vai se assustar. Então, ele vai se identificar, vai se materializar com alguém que você conheça, de repente. Se disfarça, né? Ele vai se apresentar. A Bíblia diz que o Satanás ele pode se aparecer, se transportar assim como um anjo de luz. Né? Então ele vai apresentar de maneira agradável aos seus olhos. Não vai ter aquela figura caricata, chifre vermelho, né? Cauda, tridente na mão. E aí, como é que tá, né? Não, ele vai chegar numa maneira humanoide, não vai apresentar zoomórfico, meio homem, meio animal, porque você vai estranhar, tem alguma coisa errada nessa equação, né? Então ele vai se apresentar de maneira humana, né? E realmente é um ser humano bonito, atraente, né? Charmoso, que vai ter um diálogo suave com você, não vem com aquela voz grossa assim, eu vim aqui, né? E aí? Que muita igreja se tá vê por aí, né? Não, mas na igreja o pessoal é contratado. Ainda por cima, o cara ainda leu o script errado, né? O que você tá fazendo nessa vida? Nós vai fazer cair da bicicleta, tropeçar na tauba, bater a cabeça, né? Eu falei, pô... Esse demônio aí fez supletivo, esse demônio né? aí não fez, né? Então não dá. É bem isso. Não, maravilhoso. Mas já teve demônio pedindo dízimo na igreja, já vi. Demônio entre aspas, né? Sei. Vocês têm que dar o dízimo. Né? Falando pros cristãos. Falando pro cristão. Demora. É bom que ele tá pregando, né? Porque senão eu pego vocês. Tá? Trabalha direitinho. Aí já temos que elogiar essa atuação. Se ele pedir. São os lobos na pele de cordeiro, né? Opa, infelizmente tem bastante. Mas vocês já tiveram contato com as entidades, e se eu estiver usando alguma expressão errada também me perdoem, mas vocês já tiveram contato com a entidade na sua forma tradicional, como é que eu posso dizer, forma real? Eu não sei exatamente se existe uma forma real, se é tudo energia. E aí eu queria que vocês descrevessem. A gente pode começar com os demônios? Não, vamos começar, não sei, a gente começa com os demônios? Tanto faz. Começa com os demônios, depois a gente vai para os anjos, porque a gente teve relatos de vocês nas entrevistas, nos papos, e a visão é um pouco diferente, mas ela sempre acaba sendo meio parecida também. Sim. Então eu queria que vocês relatassem as experiências. Bom, a Bíblia coloca uma coisa que é importante ressaltar. Lúcifer, né, o Satanás, que é uma palavra que vem do hebraico, quer dizer opositor ou adversário, e a palavra diabo vem do grego diabolos, né, que é aquele que traz divisão, então são adjetivos. O nome dele seria Lúcifer, portador de luz, ele é citado em Ezequiel 28. Era um querubim ungido, né? Então ele tinha uma missão especial ali dentro, até que entrou iniquidade no coração dele, ele se afasta de Deus. Mas ele é filho de Deus, ele foi criado por Deus também. Em Jó, no capítulo 2, fala que vieram os filhos de Deus se apresentar-se perante ele e veio Satanás dentre eles. Então Deus ele manteve essa porta aberta, tipo, ele não fechou a porta, né? Vai e agora você não tem mais, ele continua tendo acesso à presença de Deus. Aí eu vejo uma coisa que é bastante paradoxal e muitas pessoas às vezes, né, acham que não, que isso é impossível, né? Mas eu vejo como um filho, né? Por que ele não pode, de repente, voltar para o pai? Por que ele não pode voltar para casa? Né? Inclusive, uma das pedras que ele recebeu, ele ganhou 9 pedras. Ezequiel 28, ele fala que ganhou 9 pedras de Deus, deu pedras para ele, pedras memoriais. E essas pedras também foram dadas aos sacerdotes, que eram 12 pedras, Lúcifer recebeu 9. Uma dessas 9
uma pedra azul, né? Que pela linha judaica é uma representação do céu. É como se Deus desse uma pedra para ele e dissesse, olha, não importa por onde você ande, nunca esqueça de onde você veio, né? Então eu creio que no momento final, né, de redenção, essa oportunidade é dada para todos, não fica restrito, né? Assim, todo aquele que se arrepender, que chegar diante de Deus, eu creio que tem a possibilidade de um perdão de Deus. Eu não vejo essa coisa como porta fechada, mesmo porque ele tem acesso ainda à presença de Deus. Eu tive contato com essas entidades, né, quando eu fazia parte do engano, né, da alta magia. Então, sim, inicialmente ele se apresenta de uma maneira agradável aos seus olhos, né, mais adiante, quando, digamos, você pegou confiança, né, ele te seduziu já, tal, aí ele apresenta de uma forma mais deformada, digamos assim. É a planta longe da luz. Ela perde a sua beleza, perde o seu vício, perde o seu perfume. Então essas entidades que eram anjos afastados de Deus, eles perdem as suas propriedades originais, perdem a sua beleza, a sua formosura, né, o seu poder. Então eles se afastaram da luz, né? Então a forma deles, né, é diferente da que a gente não é mais humanoide. Né? São olhos, eu vi assim, menos a minha impressão, se apresentou dessa forma para mim, olhos bem negros, profundos, parecia que era um buraco no olho, né? Não era um olho que, né? Então, por mais que a atitude corpórea fosse cordial, o olhar nunca era cordial. Isso foi sempre uma coisa que mexeu comigo, né? Falei, poxa, ele nunca tá me olhando com ternura, né? Então, assim, aquilo sempre me marcou. Né? Então ele te ilude com essa ilusão, né? Que ele vai te proteger, que eu lembro muito que eles falavam isso para mim, filho do mal, o mal não toca, filho do fogo, o fogo não queima. Então, quer dizer, todo mundo vai ser solapado pela força do mal, né? Mas você não, você faz parte do mal, então você está protegido. Né? Então era a arte da ilusão, né? O diabo é especialista na mentira, né? O pai da mentira, é especialista em criar ilusões. Então ele cria essas ilusões ao nosso redor, sim. Esses encontros que você teve foram todos em rituais? Foram em rituais. Porque, assim, dependendo da entidade, ele não se materializa, não se apresenta dentro de um contexto ritual. Pelo menos assim eu aprendi. Você precisa de um ambiente ritual, de um contexto ritual, para que aquela entidade se manifeste. Ela não vai aparecer no meio da rua, né, aleatoriamente para você, ou na tua casa. Então, algumas delas você vai invocar em determinados rituais. Que aí vai remontar, segundo a alta magia, vão se pautar muito nos livros deixados supostamente por Salomão. Clavícula maior, clavícula menor, a chave de Salomão, né? São livros escritos à mão, copiados depois por copistas e ficam mais restritos a seitas secretas, né? Certo. Que são os portais, na verdade. Que são os portais, exatamente.